Olá, querido amigo, olá, querida amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Doutrina do Sete. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações para acompanhar sempre os nossos estudos. Nós estamos estudando o livro Eventos Finais e hoje vamos estudar o capítulo 3. Quando sucederão essas coisas? Para a gente dar início ao nosso estudo, para a gente dar início a essa meditação, eu convido você a orar conosco. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, te louvamos e agradecemos por esse momento aqui reunidos para estudar a Tua Palavra juntamente com o Espírito de profecia. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Fale conosco, usa, Senhor, os meus lábios para transmitir essa mensagem para o Teu povo. Usa, Senhor, os meus lábios para falar também comigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24. Os discípulos chegam para Jesus aqui, Jesus vem falando sobre a destruição do templo prevista. Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 e 3 diz assim: E Jesus saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Os discípulos ficavam maravilhados com o templo, um templo gigantesco, um templo lindo, um templo perfeito para a época. E os discípulos ficaram tão maravilhados e ele mostra a Jesus: ó Senhor, que templo maravilhoso, que templo abençoado. E no versículo 2 Jesus diz assim: Mas Jesus lhes disse: Não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra pedra que não seja derrubada. E eu fico pensando, os discípulos ao saírem do templo, fala da grandiosidade daquele templo, e Jesus aí agora traz uma outra mensagem que causa neles uma curiosidade tão grande que quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão que sempre seguia Jesus, os discípulos agora no versículo 3 chamam Jesus em particular. Acompanhe comigo aí. Capítulo 24, versículo 3 diz assim: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Quando é que vai acontecer essa destruição do templo? Primeira pergunta. Segunda pergunta: e qual será o sinal da tua vinda? Quando é que o Senhor retornará para buscar a sua igreja? Segunda pergunta. Terceira pergunta: e do fim do mundo? Ou seja, os discípulos perguntam: mostre-nos, Senhor, quando vai acontecer isso? Quais os sinais da destruição de Jerusalém, da destruição do templo? Qual o sinal da tua vinda? E qual o sinal do dia do juízo, do fim do mundo? São três perguntas dentro de uma pergunta. E Jesus responde as três perguntas de maneira muito clássica. Ele mistura os eventos em uma resposta só, que você pode depois estar lendo aí em Mateus capítulo 24, onde Jesus fala de todos os acontecimentos de uma maneira que parece que ele está respondendo uma coisa só. Mas na realidade Jesus, como eu falei para você no vídeo passado, ele usa a destruição de Jerusalém como uma maquete da destruição do mundo quando Jesus voltar. Quando vier a última supremacia papal, quando vier as pragas, as trombetas e as pragas, e ele pega essa maquete e começa a desenrolar para os discípulos. Agora, o que eu acho interessante, eu vou ler com você aqui no Isso e Profecia, Eventos Finais capítulo 3. Olha o que é que diz aí, acompanhe comigo aí na tela. Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmo a significação. Queridos, que interessante! Jesus, aqui o Isso Profecia mostra que se Jesus tivesse falado para eles de maneira muito clara e muito ampla, eles não conseguiriam suportar
suportar a clareza dos acontecimentos e quem sabe alguns poderiam ficar loucos, quem sabe alguns poderiam ter um infarto. Hoje a gente prega na igreja, a gente prega para algumas pessoas, fala da destruição, dos acontecimentos que estão por vir. Muitas pessoas ficam assustadas, temerosas, muitas pessoas entram em depressão. Eu lamento muito isso. Porque o desenrolar da profecia deveria causar avivamento, reavivamento. Mas Jesus sabia quão pequeninos os discípulos eram. Eram apenas discípulos, não haviam alcançado a estatura de mestre. Os discípulos, a pessoa quando é discípulo, ela tem a facilidade de se escandalizar e de ficar geralmente pequenino diante de situações difíceis. E Jesus, reconhecendo isso no coração deles, ele começa agora a misturar. E outro detalhe, o segundo tópico que Jesus aqui faz de maneira tremenda, ele fala dos acontecimentos e também impulsiona os discípulos a sentirem curiosidade em pesquisar, em cavar, em buscar entender profundamente aquilo que Cristo disse. E a profecia tem esse poder. Profecia não é para qualquer um. Profecia é para quem ama Jesus, profecia é para quem se entregou a Jesus, para quem gosta de estudar a Bíblia, ama estudar a Bíblia, para quem gosta de jejuar, para quem gosta de buscar fundo em entender os mistérios de Deus. E Jesus, ele causa essa curiosidade. Toda a abordagem de Jesus, na realidade, quando ele chega na Bíblia, quando você vê na Bíblia, na realidade, você vê que Jesus sempre causou curiosidade. Na mulher samaritana, se você soubesse quem está falando contigo, mulher, você pediria água para mim, eu daria uma água que você nunca mais tornaria a ter sede. A mulher ficou curiosa, quem é esse que disse que vai me dar uma água que eu não mais vou tornar a ter sede? Jesus causava curiosidade e a profecia, ela, pelo menos para mim, e eu creio que para alguns, ela causa curiosidade em querer entender aquilo que Deus revelou através de símbolos, aquilo que Deus revelou através de simbologias, através de narração. Como é que eu posso aplicar, Senhor? Me faltou a palavra agora, mas de maneira simbólica. Queridos, a gente vê as profecias e a gente quer entender aqueles símbolos, os significados. E os discípulos, eles tiveram que buscar em Deus, buscar o conhecimento das profecias para entender quando seria a destruição de Jerusalém do templo. E todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, que cavaram fundo em entender o que Jesus havia falado, foram salvos quando veio a destruição de Jerusalém. Nenhum dos cristãos fiéis que estavam ligados, alicerçados em Cristo e nas profecias, foram pegos de surpresas. Quando eles viram o primeiro cerco, desmontar, eles fugiram. E Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, ele fala sobre a destruição de Jerusalém, que foi terrível. Foi terrível. E o livro de Lamentações também fala que foi terrível, queridos irmãos. E isso tudo era uma maquete representando o que viria antes da segunda vinda de Cristo, que será mais terrível do que os 1260 anos de perseguição papal da Idade Média. E queridos, a gente precisa estudar, cavar fundo as profecias, meditar nelas constantemente, amar, estudar, porque a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia tem o poder de trazer reavivamento, e aqueles que amam a palavra de Deus e amam Jesus, e amam querer entender o que Jesus diz, eles cavam fundo no livro de Daniel e Apocalipse, e nos livros dos profetas menores e da profecia do próprio Cristo. E isso aconteceu com um senhor chamado Guilherme Miller. Começou a estudar as profecias, arrastar muitas pessoas para o estudo das profecias, e eles entenderam a profecia, mas erraram o evento. E em 22 de outubro de 1844, enquanto aquelas pessoas que estudavam as profecias juntamente com Guilherme Miller esperavam a volta de Cristo em 22 de outubro de 1844, eles foram decepcionados porque acertaram a profecia, os anos, as datas, as 2.300 tardes e manhãs para o santuário ser purificado. Eles entendiam que o santuário ser purificado era a terra que seria purificada. Eles ficaram aguardando a volta de Cristo e houve uma grande decepção. Naquele momento,
Muitos viraram incrédulos, muitos se afastaram, apostasia grande, mas um pequeno povo continuou estudando as profecias, outros continuaram estudando as profecias e marcando datas e mais datas. E olha o que é que diz o Espírito de Profecia aqui. Muitos que se têm chamado adventistas têm marcado o tempo. Repetidamente marcaram a data para a vinda de Cristo e repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato da vinda de nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação não sabem o dia nem a hora. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. Mateus 24:36. Queridos, depois do grande desapontamento de 1844, um pequeno povo começou a estudar mais as profecias, outros começaram a estudar ainda pesquisando e tentando entender o dia. Não, Jesus vai vir, ele vai vir agora. E começaram a marcar datas e marcar datas e marcar datas, e sempre vinha decepções e mais decepções, e isso levava o povo à incredulidade, à apostasia, porque começavam a marcar e quando via não acontecia, e isso sempre gera mais o quê? Apostasia e incredulidade. E o interessante, queridos, que aqui diz que o tempo da vinda de Cristo está oculto a cada um de nós. O dia exato, a hora exata, o ano exato está oculto para nós. Nós não sabemos. Nós não sabemos o dia e a hora de maneira exata, porque isso será revelado lá na frente para nós, no soar da 7ª trombeta. Queridos, olha o que aqui diz aqui, continuando. Não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Por que Deus não nos deu este conhecimento? Porque se o fizesse, não faríamos uso correto dele. O correto uso dele. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Não, agora preste atenção de vermelho. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 2 ou 5 anos, nem deveis protelar, adiar sua vinda, declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Veja só que interessante. A preocupação de Deus e do Espírito aqui, através da sua serva, ele estava preocupado porque já havia tido um grande desapontamento em 1844. Então eles estavam agora, Ellen White tinha que corrigir. Olha, nós não devemos ficar agora preocupados se daqui a 2 anos ou se daqui a 20 anos, e não devemos ficar marcando essas datas. Não devemos, por quê? Porque isso se Deus, imagine só, se Deus revelasse para o povo a data exata, o povo ia ficar brincando, relaxando, muitos iam para o mundão, quando chegasse perto da data, ia agora querer se consagrar de maneira superficial, mentirosa, vender os seus bens e dizer que estava se preparando para a volta de Jesus, como aconteceu em 1844. Muitos eles não estavam ligados às profecias, não estavam ligados em íntima relação com Deus. E quando chegou perto do evento de 22 de outubro de 1844, começaram a vender suas propriedades, e depois foi uma grande decepção. E aqui a preocupação de Deus através da sua serva é que se a pessoa fica marcando 2 anos, vem daqui a 2 e não vier, leva o povo a entrar num estado pior de apostasia e pior de incredulidade. E se disser daqui a 20 anos, o povo vai viver de qualquer maneira. Então o que é que deve acontecer? Viver como se Jesus fosse voltar hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você vai entender mais na frente o que eu quero dizer para você. Acompanhe comigo aí na tela. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Olha o que a Ellen White diz. Veja aí que ela diz, não temos uma mensagem de anos e tempos, mas aqui ela já diz, aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. Então veja que aqui a gente vê que ela diz, os sinais, ou seja, os eventos estão se cumprindo e a gente se aproxima do grande dia de Deus. Agora ela diz, no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo.
O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos no estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é mistério de Deus. Queridos, Deus ele fez isso propositalmente e ocultou de nós para que a gente viva na expectativa. Todos que amam Jesus, que amam a palavra de Jesus, que abominam o sofrimento deste mundo, o pecado que está poluindo cada vez mais esse mundo, eles amam a volta de Jesus, eles fazem de tudo para que Jesus volte logo e eles vivem na expectativa de encontrar o seu Senhor. Interessante que Paulo, Paulo ele diz, depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor para o encontro com o Senhor nos ares. A expectativa daqueles que amam Jesus é de estarem com Cristo logo na sua geração. Todos os servos fiéis, ele diz, cedo virá o meu Senhor, e eles vivem como se Jesus fosse voltar na geração deles, naquele momento, naquele período, enquanto eles estão ali vivos. E eles fazem isso porque eles vivem isso, eles pregam isso, eles fazem de tudo para abreviar a volta de Cristo. Mas Deus ocultou prudentemente porque ele sabia que muitos iam viver de qualquer maneira. E aqui diz que não devemos marcar data, não sabemos o tempo exato. E alguns ficam marcando data. Eu vou ler o próximo texto aí para eu falar sobre isso. Olha que interessante aqui. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. Meu Senhor está demorando muito para voltar. Por isso conduz a temerária negligência das oportunidades e privilégios concedidos para preparar-nos para aquele grande dia. Queridos, então você vê que a preocupação de Deus aqui através do espírito de profecia, quando diz, olha, Deus não deu uma mensagem para você dizer que vem aqui a 5, 10 anos. Isso aqui que Ellen White escreveu, você tem que entender, porque o espírito de profecia não se contradiz. Isso aqui, a preocupação de Ellen White, porque eles vieram de uma grande decepção de 1844. E por ver muitos irmãos ainda tentando dizer, não, daqui a 5 anos Jesus vem, daqui a 4 anos Jesus vem, daqui a 20 anos Jesus vem, daqui a 10 anos Jesus vem, Ellen White bateu muito nessa tecla. Tem vários textos ela falando sobre isso, mas aqui ela não está se referindo para nós, os últimos dias que temos estudado as profecias, porque para nós ela diz algo interessante, não que a gente vai ficar dizendo, Jesus vem daqui a 20 anos, não, porque os acontecimentos nos apontam que é antes. E a gente deve viver preparados, aguardando como se Jesus viesse hoje. Independente se ele venha daqui a 10 anos, 20 anos, 5 anos, 1 ano, 2 dias, mas a gente tem que viver preparado hoje. Mas o interessante é que ela toca nessa tecla por causa do grande desapontamento. E porque muitos ainda estavam marcando data e estavam levando milhares e centenas à incredulidade. Vamos lá, continuando. Aqui diz assim, por isso que passou repetidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais positivo estado de incredulidade do que antes. Está vendo aí que entra em incredulidade com respeito ao próximo advento de Cristo. Consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram o tempo. É por isso que os homens têm sido assim enganados. Dão costas à verdade consubstanciada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. Veja a preocupação. A preocupação que Ellen White fala, não tem uma mensagem de 5, 10, 15, 5 anos, por causa da grande desapontamento, e quanto mais as pessoas continuaram marcando data, mais levava o povo à apostasia e incredulidade.
E aí ela vem falando sobre isso. Mas no grande conflito ela diz, olha, uma mensagem não pode anular a outra. A gente tem que entender cada contexto. Eu, Robson Júnior, posso estar errado, não sou o dono da verdade, mas eu entendo que aqui a preocupação era porque depois daquele desapontamento, milhares de pessoas se apostataram, milhares de pessoas viraram incrédulos e os pequenos que restaram remanescentes, alguns ainda continuaram marcando data e desapontando cada vez mais as pessoas e trazendo um espírito de descrença na palavra de Deus e levando o povo à incredulidade. Então por isso Ellen White toca muitas vezes, muitos anos nesse assunto, porque o grande conflito fala dessa maneira aqui. Olha só que interessante. Acompanhe comigo aí na tela. Grande conflito, página 371. Eu não ia ler esse texto porque não faz parte do Eventos Sinais, mas para que você entenda o texto do Eventos Sinais. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos. Olha o que a Ellen White diz. Eu vou repetir, irmãos, que isso aqui precisa estar na sua mente. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. Está vendo aí? E isto nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 24, ele diz, olha, vocês sabeis a parábola da figueira, né? Quando suas folhas estiverem já mudando de cor, sabeis que está chegando aí o verão, a primavera, o verão e tal. Não me falha a memória agora, a exatidão da parábola, mas ele diz, olha, vocês reconheceis o tempo, né? Quando vê que vai chover, quando vê o tempo está mudando, vocês reconheceis o tempo. Então nós temos que vivemos nesses últimos dias, conhecedores da profecia, que estudamos as profecias, devemos reconhecer os tempos em que estamos vivendo. E isso os acontecimentos nos mostram. E por isso que através desse estudo do Espírito e Profecia precisamos entender o contexto para não querer desfazer das outras mensagens. Porque eu tenho uma mensagem aqui que o título é Cristo virá em 2027? E é uma interrogação, é uma pergunta. Cristo virá em 2027? E aí eu não digo que vem em 2027, mas alguns idiotas que têm eles têm ideias, né? Idealizam coisas, saíram dizendo por aqui pelo meu distrito, por aqui por Sergipe, por outros lugares, que eu estava marcando data. E em momento algum eu marquei data. Eu apenas fiquei atento aos acontecimentos, ao Espírito e Profecia, e vi que estamos no tempo da volta de Cristo. E eu não quero marcar data de tempo, mas eu acredito que a minha geração verá a volta de Cristo por causa dos acontecimentos, por causa do Espírito e Profecia. Com isso eu estou dizendo Cristo virá em minha geração? Não, eu estou dizendo que eu acredito que Jesus virá na minha geração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Ellen White diz, olha, não devemos marcar data 5, 10 anos, é bater o martelo. Eu não posso dizer, Jesus vem daqui a 5 anos, irmãos. Eu sei, é isso mesmo. Olha aqui, a profecia diz isso. Eu não sei isso. Eu não posso afirmar daqui a 2 anos. Eu não posso bater o martelo. Eu posso dizer, eu acredito que o meu Senhor virá nessa década. Eu acredito. E já vi alguns pregadores falarem isso, alguns, pouquíssimos. Mas eu louvo a Deus porque os servos fiéis dizem, cedo virá o meu Senhor, enquanto pastores e líderes dizem, isso é alarme, são alarmistas, tarde virá o meu Senhor, são servos infiéis. Esses aí, cuidado, viu, irmãos? Cuidado com alguns atalaias que tá tocando a trombeta aí e dando sonido errado. Muito cuidado. Então, conquanto a gente não saiba o dia e a hora da sua vinda, mas somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Deus exige de nós saber. E se a gente se recusar, aqui diz assim, demais é nos ensinado que desatender ou recusar saber, desatender a advertência ou recusar saber a sua proximidade, a proximidade do segundo advento de Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, não saber quando viria o dilúvio. Pode ser fatal para você
querer negligenciar, entender os tempos em que estamos vivendo. Nós estamos vendo aí o Domingo Verde, o Papa clamando pela guarda do domingo, os acontecimentos catastróficos que mostram a proximidade do nosso Salvador, que é tudo destruições combinadas da nova ordem mundial para a implantação do decreto dominical. Nós precisamos acordar e isso nos é exigido saber. Eu li para você aqui, mostrei para você em tela. Continuando, acompanhe comigo aí. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 592. Eu tinha que ler esse texto também. Olha o que é que diz aí. Pela investigação meticulosa, detalhada, profunda das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo e sabemos com certeza que a vinda de Cristo está próxima. Tá vendo aí? O resultado dessas investigações devem ser trazido perante o povo e através da imprensa. Veja, olha que tremendo o texto diz. Pela investigação meticulosa das profecias, entendemos em que momento da história do mundo nos encontramos. E aqui diz, sabemos com certeza que a vinda de Cristo está próxima. E o resultado desse estudo profético deve ser trazido perante o mundo. Deve ser levado o estudo da profecia de maneira meticulosa, detalhada, profunda, mostrando em que momento da história profética nos encontramos, deve ser levado perante o mundo através da imprensa. É por isso que nós estamos sempre tocando a trombeta. E eu quero dizer para vocês, precisamos estudar cada vez mais as profecias. Precisamos estudar cada vez mais as profecias. Queridos, continuando, Eventos Finais diz assim, o tempo é curto. Olha aí Ellen White falando, ela diz, não tem mensagem de tempo, mas aqui ela diz, o tempo é curto. Então você precisa entender cada contexto dentro do contexto, irmãos, para não virar pretexto e para não querer chamar a gente de alarmista. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com diligência e redobrar a energia. Devemos trabalhar ligeiro e redobrar a energia. Por quê? Porque o tempo é curto. O tempo de prova está exatamente diante de nós. Pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Olha só, 1888, onde é mostrado a justificação pela fé e a vitória completa sobre o pecado. Essa mensagem ela é rejeitada pela liderança, ela é rejeitada porque eles dizem que a gente só vai conseguir vencer o pecado quando Jesus voltar. Então quer dizer que o que Jesus fez é mentira, que Jesus viveu como homem e venceu o pecado. Nós, pela justiça de Cristo e pelo sangue de Cristo, devemos também vencer o pecado antes da porta da graça se fechar. Porque depois da porta da graça se fechar, já era. Quem é justo, continue na justiça. Quem é injusto, continue na injustiça. Justificação pela fé e vitória completa sobre o pecado. E aqui diz assim, o tempo da prova está diante de nós, pois o alto clamor da mensagem do terceiro anjo já começou, irmãos. Justificação pela fé e vitória completa sobre o pecado. Queridos irmãos, precisamos acordar. Continuando, eventos finais aí. Houvesse os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguindo avante unido, segundo a providência de Deus, segundo a providência de Deus, lhes abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços dele. A obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para lhes dar o seu galardão. Não era, preste atenção, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Você vê aí que a vontade de Deus
era que o seu povo permanecesse firme, os adventistas firmes na mensagem do terceiro anjo, mesmo depois do desapontamento, que não se apostatasse, que não virasse incrédulo a maioria deles, mas permanecesse firme com o Espírito Santo de Deus proclamando o Evangelho. As profecias teriam se cumprido rapidamente e Jesus teria vindo buscar a sua igreja e dado a ela o seu galardão. Não era a vontade de Deus que a gente estivesse aqui. Estamos aqui por causa de nós mesmos, atalaias preguiçosos, atalaias acomodados, atalaias negligentes, atalaias que vivem no seu conforto sem querer ir para as ruas, entregar livros, levar Jesus, pregar no seu trabalho, pregar na sua vida. Escondem-se e não brilham por Cristo, irmãos. Pessoas que negligenciam pregar o Evangelho serão cobradas muito. O preço é alto. Continuando aí. Por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã, da Canaã terrestre. Os mesmos pecados têm retardado a entrada de Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, tá vendo aí? Se eles não tivessem se tornado incrédulo com respeito às profecias e à palavra de Deus e continuassem firme, é a incredulidade e o mundanismo, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e de dor por tantos anos. Queridos, os mesmos pecados que tirou Israel do passado da Canaã terrestre, os mesmos pecados, murmuração, reclamação, pessoas que não querem abandonar o alimento cárneo. Lembra que o antigo Israel, não, nós não queremos o maná, manda a carne. Deus mandou os codornizes e eles muitos morreram entalados, saía pelo nariz. E hoje os mesmos pecados não querem ser purificados, não querem uma reforma de saúde, não querem uma reforma e reavivamento completo para entrar na Canaã celestial. E os mesmos pecados, a glutonaria, a murmuração, a incredulidade, a contenda, vai tirar muitos de nós da Canaã celestial. É forte, isso é muito forte, muito sério. Nós precisamos tomar uma decisão hoje de viver ao lado de Cristo, de estar ao lado de Cristo, antes que seja tarde demais. Porque os mesmos pecados vai tirar muitos de nós da Canaã celestial. Continuando. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhes era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Se a igreja tivesse obedecido à voz de Deus e continuado proclamado com o espírito devotado, com esforços redobrados, Jesus já teria voltado para buscar sua igreja. As profecias teriam se cumprido rapidamente, mas não estão pregando a verdade. Porque a igreja se conformou, o grande conflito, capítulo 2, último parágrafo, diz que a igreja se conformou com os padrões e as normas do mundo, por isso não suscita oposição. O cristianismo que prevalece hoje é fraco, não da fé da igreja primitiva. Queridos, estamos em apostasia. A apostasia chegou. O mundanismo entrou dentro da igreja. Mas isso é profético, que antes da volta do Filho do Homem, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, viria a apostasia. A apostasia é só, para ter apostasia, a pessoa tem que estar na verdade. Tem que estar na verdade, então a apostasia chegou. E a apostasia não é das pessoas que estão se afastando, mas que estão trazendo heresias para dentro do nosso povo, do meio do nosso povo. Continuando. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo. Então virá para reclamar como seus. Ele está esperando o caráter dele ser expresso sobre nós para que ele venha buscar a sua igreja. Quando ele olhar de lá de cima e ver em nós a face dele brilhando, então ele virá nos buscar, porque aí sim estaremos preparados para viver eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus. Todo cristão
tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Queridos, o Senhor Jesus já haveria voltado se a gente tivesse pregando o Evangelho. E aqui diz, todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Nós temos o privilégio de apressar a volta de Cristo. Inclusive eu tenho uma mensagem aqui, você pode depois pesquisar, que o título é assim: Cristo não voltou e a culpa é sua. A culpa é minha, a culpa é sua. Ele não voltou porque nós somos o culpado. Nós não estamos pregando como deveríamos estar. Nós estamos acomodados, nós estamos relaxados, nós estamos mornos e Deus está a ponto de vomitar-nos da boca dele. Somos a pior geração de cristãos de todos os tempos. Continuando. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas esperar o dia de Deus. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. 2 Pedro 3,12. Está em nosso poder, irmãos, mediante a cooperação com Ele, com Cristo, acabar com essa situação de miséria, acabar com essa miséria. Está em nossas mãos acabar com a miséria deste mundo, levando Jesus para as pessoas, para que Jesus volte logo. A maior profecia é: o Evangelho será pregado a toda criatura. Mas para o Evangelho ser pregado a toda criatura, precisamos de atalaias. Cristo disse que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. É por isso que Deus, através do decreto dominical, vai fazer com que o pequeno povo remanescente dê um clamor tão grande através das mídias sociais, das TV, que milhares se converterão em um só dia. Sabe, queridos, o maior evento profético é a pregação do Evangelho, mas ela só vai acontecer ao mundo todo, só vai acontecer porque um grande evento vai fazer isso, que é o decreto dominical. Porque um povo não vai aceitar o decreto dominical, esse povo vai ser a escória do mundo, o mundo todo vai querer perseguir, e quando alguns desses remanescentes forem presos, toda a mídia vai assistir, todo mundo vai ver. Então o Evangelho eterno será dado a todos eles rapidamente. Milhares vão se converter em um só dia. E queridos, o Evangelho será pregado. E aí logo logo a porta da graça se fecha. E aí começa agora os acontecimentos finais para o nosso Senhor voltar. Continuando. O tempo durará um pouco mais até que os habitantes da terra tenham enchido a medida de sua iniquidade. E então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado dormitando, se despertará. E esta terra de luz beberá da taça da sua ira sem mistura. A medida da iniquidade está quase cheia, e a justiça equitativa de Deus está prestes a cair sobre os culpados. Continuando, a maldade dos habitantes do mundo já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor, Satanás, operar com ela segundo a sua vontade. A transgressão já atingiu quase os seus limites. O mundo está cheio de confusão, e em breve apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. Olha só que terrível. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade, nos devemos estar preparando para o que está prestes a rebentar sobre o mundo numa esmagadora surpresa. Queridos irmãos, estamos no fim do tempo do fim. Quando sucederão essas coisas? Já está sucedendo, já está acontecendo. Estamos já no fim do tempo do fim, na prorrogação, irmãos. Com essas catástrofes na Europa, com incêndios e mais incêndios. Eu vi agora um vídeo recentemente onde
Na China, a China está pagando pelo pecado dela. Por eles soltaram essa pandemia e agora a China tá tendo um furacão terrível. Depois eu vou estar botando um vídeo aqui para vocês. Irmãos, coisas terríveis estão acontecendo na China. A ira de Deus, a iniquidade já está chegando ao nível onde Deus vai permitir o devorador operar nesta terra segundo a vontade dele. Nós estamos realmente na véspera da volta de Cristo, precisamos acordar, irmãos. O caso é mais sério do que pensamos. Então os acontecimentos estão desenrolando em nosso tempo e eu, Robson Júnior, não estou marcando data, mas você precisa assistir aí o meu vídeo aí que é Cristo virá no ano 2027, 6.000 anos de pecado e o 7º milênio no céu. Você precisa assistir esse vídeo, é tremendo. E vamos orar neste momento, eu vou orar para que Deus abençoe você, abençoe a sua família e espero estar com você nos próximos vídeos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, os acontecimentos proféticos estão diante de nós. As profecias estão se cumprindo. Nós estamos no momento, no fim do tempo do fim, falsos profetas, acontecimentos terríveis, falsos cristos, a calamidade, coisas, doenças, pandemias, epidemias estão acontecendo. E os discípulos ficaram curiosos, mas o Senhor revelou para eles de maneira gradativa, porque a profecia ela é progressiva, o Senhor vai abrindo o leque e nos revelando. Até a irmã White ela disse que nem tudo compreendeu com respeito a isso. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem aberto cada vez mais o leque para cada um de nós e que a gente possa se preparar, porque a Tua palavra diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, que o Senhor revele cada vez mais as profecias para o Teu povo, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, se você não é inscrito aqui no canal Doutrinando 7, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, vamos juntos tocando a trombeta. Seja um parceiro do nosso canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.